Normalmente vocês chegavam bem assim na hora e eu pensei, não, vamos deixar um pouco mais cedo dessa vez, mais tarde, enviar o link bem próximo da aula para os meninos ficarem na sala esperando, mas eu acho que não teve um resultado interessante. Voltar para aquele sistema de 10 minutos antes, eu sempre vou adaptando qual é o melhor horário para vocês. Bem, voltando, né, fazendo a revisão geral, vamos iniciar a aula. A gente tinha conversado um pouquinho sobre os temas possíveis, já dando um parâmetro de por que eles são possíveis, o que é que vocês precisam saber sobre esses temas. Posteriormente, a gente fez uma revisãozinha rápida aí de como é que se deu essa questão dos temas no Brasil, como é que eles surgiram, como a gente chegou como é hoje, quais são ali os caminhos que a gente normalmente trilha, para perceber, né, que não é um tema aleatório também, às vezes não é um tema que está em evidência, mas muito mais uma questão legislativa. A gente revisou o que era redação, conversou sobre o texto dissertativo, argumentativo. A gente vai continuar aprofundando nisso hoje, porque a gente vai entender a estrutura ideal. A gente entendeu também como é a avaliação, né? A gente sabe que, embora tenham coisas, todo aprimoramento, né, na redação é importante, tem coisas que são necessárias de a gente ter uma compreensão. Poxa, minha nota está mais baixa na C1 e na C4, minha falha não é agora em argumentação, minha falha agora é em dissertação, é em base gramatical. Poxa, eu estou bem melhor na competência, estou pior na competência 2, 3 e 5. Agora sim, a gente vai revisar a estrutura. Então, ter esse conhecimento das competências é importante, primeiramente, para vocês conhecerem a avaliação do corretor um pouco mais do que a nota integral. Vejo muito aluno que se preocupa com a nota integral, porque eu estou com 840. Beleza, você está com 840, mas vê a merda, você está com as notas excepcionais em C2, C3, C5, não tem mais para onde crescer, né? Na parte de produção, lembrar que a produção de redação constante, ela melhora normalmente. A competência 2, 3 e 5, a 1 e a 4 normalmente não, é aquele aluno que vai ter que buscar da gramática. Então, você já está no seu limite de crescimento para o que você está fazendo. Então, vocês precisam compreender como é essa estrutura de redação, como vocês são avaliados, para que vocês possam até entender o que é que estou precisando melhorar, tá? Aí a gente viu isso semana passada, a gente revisou essa parte direitinho. Lembrando, né, que normalmente a C2, C3 e C5 são mais argumentativas, a C4 é dissertativa e a C1 é a parte gramatical inerente a qualquer tipo de produção. A gente viu também essa relação do argumento, porque eu sinto muitas vezes que é uma palavra que vocês decoram a definição, mas não sabem aplicá-la na prática. Lembrar que argumento, principalmente quando se trata de redação, quando se trata da nossa visão da redação do Enem, o argumento é a mesma coisa que a problematização. Então, eu também posso argumentar, né? Eu posso afirmar a verdade, que não existe argumento sem problema, bem como não existe argumento sem área de conhecimento, tá? É importante a gente ter essa base. Seguindo, a gente também entender um pouquinho mais sobre o termo dissertação, que também acho que é outro termo. O estudante decora o significado porque o professor fala 10 mil vezes, mas não necessariamente ele tem um conhecimento sobre o que é. Lembrar que a dissertação é um tipo de texto que está relacionado a você conseguir falar muita coisa em pouco espaço. E para falar muito em pouco espaço, eu preciso, em pouco espaço, em pouco tempo, eu preciso saber falar antes de falar. Dar a ideia e qual é o objetivo da ideia antes que a ideia apareça. A gente vê muito isso em palestras. Tem palestrantes, você já deve ter percebido, ou até professores, fazem um pequeno comentário, mas eles esquecem de ligar o comentário com a área de conhecimento que está sendo aplicada. E aí, normalmente, você percebe um bom palestrante é aquele que já deixa claro, no início da sua frase, o que ele quer apresentar com isso. Então, um exemplo da minha vida cotidiana foi o caso de tal, 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 tal. Então, você já sabe que aqui eu vou se apresentar como um exemplo da vida cotidiana. O que é um exemplo da vida cotidiana? É um mecanismo linguístico, tá? Perceba que na frase não existe um verbo, não, um sujeito, é um termo deslocado. Esses termos deslocados, esses mecanismos linguísticos, remetem-se à dissertação porque ele passa a ideia antes de passar, aquela ideia de coesão e de coerência que a gente tanto cita, mas, novamente, acho que são termos desconhecidos para vocês, assim como era para mim na minha época, tá? Então, trazendo qual foi a importância da aula passada, esses aspectos, de saberem se autocorrigir, devem ter percebido que durante o curso, quem está mais tempo lá no MDM, começou lá no começo do ano, eu comecei primeiro apontando os erros mais capitais, a gente na correção vai seguir nesse caminho, começa nos erros capitais, manda o estudante ler muita redação nota 1000 para entender como é a estrutura, mimetizar aquela estrutura. Quando ele vai progredindo, a gente passa do estilo de correção de erros capitais para o estilo de correção voltado para as competências. A gente passa a fazer com que esse estudante entenda
as competências. Agora, eu estou começando um novo estilo de correção. Eu estou começando a avaliar as competências com vocês antes de falar sobre elas. Então, quem tem feito por redação esses dias, quem tem recebido minha redação minha, deve ter percebido. Eu estou enviando a redação para você falando, olha, vamos analisar primeiro as competências. Sua pior foi essa, sua melhor foi essa. Isso é um caminho natural do corretor de redação, né? Normalmente de toda a casa, para que vocês entendam como está refletindo na sua nota, o que é que você ainda tem que melhorar, o que é que você não tem que melhorar, e como você vai melhorar para pelo menos semana que vem, né? Então, assim, essa é a importância da aula passada. Falando sobre estrutura agora, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, rápida, principalmente porque eu sinto que vocês, já, a galera do MDM já está ali na média dos 740, 800 pontos, 860. É uma galera que sabe o que é estrutura, principalmente a galera da monitoria. A gente vai revisar rapidinho, só para a gente entender muito mais no sentido de periodização. A periodização, né, essa contagem de períodos, essa análise de períodos, ela é cabível para a gente entender que um período não é aquilo que a gente aprendeu na escola, de uma letra maiúscula com ponto final, não é isso. É uma ideia. Quando se encerra uma ideia, a gente tem um período. Uma mini ideia é uma oração. Então, assim, eu conheço muita gente que conversa por redação, acho que por WhatsApp, né, só para a gente vincular período com comunicação diária. Na pandemia, a gente se comunica muito mais por WhatsApp, por Facebook e tal. E acho que vocês já devem ter percebido que tem gente que manda, assim, 30 mil mensagens, né? Bem curtinhas. Perceba, aquelas mensagens são orações, não são períodos. Elas são mini ideias. E tem gente que gosta de escrever 100% formal, e você percebe o ponto final. Você vê que a ideia finaliza. Quando aquela pessoa dá um ponto, que ela manda uma mensagem mais longa, 2, 3 linhas, aqui é um período. Ela finalizou a ideia, vai mandar outra mensagem com outra ideia. Então, a comunicação de WhatsApp confunde muito vocês. Eu vejo muito aluno vindo né, de um sistema de deficitário da pandemia que faz orações com períodos com uma frase, uma linha, menos de uma linha. Então, isso muito mais é uma oração do que um período. A gente vai compreender um pouco melhor essa ideia agora e como se aplica na redação. Quais são as ideias já pré-estabelecidas de cada período da sua redação. Cada período da sua redação já vai ter que ter uma ideia a ser passada, tá? Então, vamos relembrar. A introdução é composta, vou mudar a corzinha aqui para ficar mais destacado. A introdução ela é composta normalmente de 2 períodos, pode apresentar 3, tá? Onde 1 a 2 são a contextualização, ela apresenta o tema, e um período é a tese, apresenta o argumento. Já vi também estudante fazer introdução com 4 períodos, aí distribui 2 contextualização, 2 teses. Não é uma prática convencional, é muito mais utilizada por estudantes que já têm tanta prática na tese que não querem deixar a tese característica. Eles aumentam um pouco mais a tese. Ou estudantes que estão com dificuldade em definir aquele problema. E aí ele pega uma frase para apresentar o tema, né, que é um tema complexo, difícil, e outra frase para a tese, de fato. Tá bom? Vamos pegar aqui uma redação. Eu peguei a primeira redação que eu vi, tentei não deixar mais clara ou nada do tipo. Essa aqui é a introdução dessa redação. Vejam, introdução. A primeira coisa que você vai fazer quando você analisar uma redação: contagem de períodos. 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Então, é uma introdução tradicional com 3 períodos. 3 períodos a gente já imagina que vão ser 2 para contextualização, tá bom? E 1 período para a tese. Perfeito? Vamos fazer a leitura para a gente entender qual é a função de cada frase. Tradicionalmente, como é que funciona? A introdução, deixa eu mudar de coisinha de novo, deixar mais fino também para vocês conseguirem enxergar direito. Tradicionalmente, a introdução, ela vai ser dividida, como eu falei, em contextualização e tese. Pode haver uma terceira período que aparece ali no meio, que é o que a gente chama de associação ao tema, tá? Então, contextualização, associação e tese. A função de cada frase é isso que vocês vão ter que focar hoje, que a gente vai focar hoje. Entender qual é a função de cada uma dessas frases. A primeira frase, que é chamada de contextualização, essa daqui, ó, que vai daqui até aqui, mais ou menos, ela vai ter como característica de uma redação nota 1000 apresentar situações do dia que contextualizem, né? Então, ela tenta apresentar o tema, mas ela não apresenta o tema deixando claro qual é ele. Muito mais associando a uma área de conhecimento.
Os estudantes que não colocam área de conhecimento na introdução, normalmente, na contextualização, só apresentam um tema. Os estudantes que botam área de conhecimento, normalmente precisam da associação, porque eles não conseguem jogar área de conhecimento e apresentar ao mesmo tempo, tá? Então, vejam que existe esse contraponto. Então, na frase, aqui nesse tema, essa aqui foi uma redação agora, de 2020, o estudante apresenta assim: Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Então, veja, ela começa a apresentar um tema, mas como a função aqui é área de conhecimento, redação nota 1000 normalmente vai ser assim, a gente vai ver. Gente, é rapidinho. É rápido também. Meu Deus, desculpem, o gato entrou aqui na minha casa. Vejam que graça. Aí eu fui tirar para não brigarem. E aí entrou pela janela. Voltando. Então, a primeira frase dentro da introdução, normalmente ela vai apresentar uma área de conhecimento. Redação nota 1000 tem esse padrão, e é interessante que vocês tenham. E a segunda vai tentar, agora sim, apresentar o tema de fato. Tá? Ele vai associar o tema, na verdade, a frase deixa claro. Ele vai associar o tema com a área de conhecimento que foi apresentada. Tá? Então, vamos lá. No contexto tradicional. Eita, desculpem. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem diversos estigmas criados. Então, normalmente aparece aqui, tem que aparecer até na penúltima frase, né, da introdução, o tema. E o tema está aqui, ó. Patologias mentais, vejam, no formato de sinônimo. Não vai colocar saúde mental, problemas mentais, doenças mentais o tempo todo. Então, patologias mentais, né, e trouxe a palavra estigma, que também era uma palavra-chave do ano passado. E é isso que eu falo para vocês. Até a associação ao tema tem que ter apresentado palavras-chave do tema. Tá? E as palavras-chave, que são essas aqui, vocês vão perceber que elas vão aparecer em todos os parágrafos. Você tem que estar presente. Agora, finalmente, vem a tese, né? Última frase da introdução. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto, então a gente já percebe um fato que a estudante apresenta para a gente. E também existe uma carência de representatividade. A tese, normalmente, ela vai seguir essa ordem, que é uma ordem parecida com um cálculo matemático, digamos assim, uma fórmula. A gente vai ter conectivo, tá? Normalmente um conectivo conclusivo ou um conectivo que passe essa ideia de englobamento, normalmente conclusivo. O verbo de necessidade, a ideia do D1, a ideia do D2 e o tema. Nesse caso, como o tema já foi apresentado, o tema aqui não é necessário, mas eu gosto de colocar tema nessa fórmula também, porque às vezes vocês esquecem mesmo de colocar. Então, a gente garante que ao final, pelo menos do parágrafo, a gente vai ter colocado. Mas, se você já colocou, veja se há necessidade de colocar esse tema. Se não houver, se você sentir que não há essa necessidade, você pode colocar de acordo com a problemática, tentar retomar de alguma maneira, visto que você já apresentou as palavras-chave, tá bom? Bem, então vejam, estrutura tradicional da introdução. Lembrando que a introdução, como a gente tinha conversado, a única avaliação que existe, a única coisa que pontua de fato é a competência 3, aqui, tá? Então, a competência 3 entra na tese. Vejam que é algo muito pouquinho, muito singular, beleza? Depois nós temos o desenvolvimento. Vamos lá. Desenvolvimento, que é um pouquinho mais complexo, afinal, é finalmente o argumento. O desenvolvimento vai trabalhar, dentro das redações nota 1000, em volta de deixar claro o que está sendo falado. Normalmente ele tem 4 parágrafos, períodos, pode ter um quinto, mas normalmente fica ali na casa de 4. A gente tinha conversado sobre isso anteriormente, eu vou só mais uma vez apresentá-lo. A gente tem normalmente o tópico frasal. Tópico frasal é uma frase simples, clara e objetiva que apresenta a tese. Ele apresenta um resumo do desenvolvimento, mas normalmente é a tese. Como eu já falei, é uma frase única, simples, uma única oração, um único verbo. Beleza? A segunda que a gente vai ter aqui é o encadeamento. O encadeamento é onde, de fato, você vai incluir as áreas de conhecimento, tá? Você pode incluir
tanto no primeiro quanto no segundo, porque a gente vai conversar agora que existem dois encadeamentos. O encadeamento, a palavra já deixa claro, encadear, é uma cadeia, como puxar alguma coisa. O encadeamento, essa colocação, né, de palavras interpostas, características interpostas, fatos interpostos, é o que o argumento faz, tá? Então, a gente vai apresentar a área de conhecimento no encadeado com uma resposta de uma pergunta. Qual é essa pergunta? Por que isso ocorre? Tá? Se a gente apresentou a tese também como problema, se a gente apresentou o problema lá no tópico frasal, a gente agora vai explicar, através do encadeamento 1, por que isso ocorre. Contudo, percebam que o encadeamento 1 e o tópico frasal conversam juntos. Tá? Do mesmo jeito que há uma conversa entre o encadeamento 2, tá? E o fechamento. O fechamento, como vocês já viram, é quem vai estipular o culpado. Tá? A gente pode dizer problema e tal, mas ele vai estipular o culpado de fato. Então, se a pergunta vai ser por que isso é um problema, agora vai falar se um é o porquê isso ocorre, o outro é porque isso é um problema. Tá? Então, eu vou mostrar, que eu acho que fica mais fácil. Vamos fazer a contagem. Então, a gente tem aqui final do tópico frasal, depois encadeamento 1, encadeamento 2, ó. Esse aqui ainda apresenta um 3 e o fechamento. Quando existe encadeamento 3, vamos pensar. Vai entrar uma frase bem aqui no meio, tá? O encadeamento 3, para ajudar o 1. Basicamente isso, tá? Acho que ficou complexo, mas quando a gente aprende o texto vai ficar mais claro. Vamos lá. Início do D1. Primeiramente, afinal, todo período de parágrafo dentro da redação tem que começar com conectivo. Vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas, tá bom? Então, temos aqui o culpado, o grande problema que ela apresentou para a gente, que é o preconceito. Isso se remete, ó, vocês vão perceber que isso vai se remeter à tese 1. Tese 1 falava ali sobre falta de informações, provavelmente no final ela vai finalizar ali com alguma coisa de educação, visto que existem esses preconceitos. Então, veja, tópico frasal, começo de frase de redação, de desenvolvimento, não tem área de conhecimento. É só uma frase para você apresentar a que o seu desenvolvimento se propõe. Beleza? Agora, apresentado o problema, a tese, preconceito, ele vai explicar por que isso ocorre. Vejam como é uma nítida resposta. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh, área de conhecimento, ou é onde entra as áreas de conhecimento, foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. Veja, esse encadeamento 1 aqui, ele só apresentou a área de conhecimento, ela não conseguiu explicar por que isso ocorre. É nessa situação que o estudante vai precisar colocar mais uma frase para fazer o que não conseguiu fazer. Por isso, essa redação aqui, né, em vez de 4, tem 5 períodos. Então, o encadeamento 3, que na verdade é a mesma coisa que o 1, o ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Então, vê, agora ela falou por que isso ocorre. Porque a gente tem uma parcela de significativa da população que passa isso por haver uma propagação de informações incorretas. Isso responde à pergunta por que isso ocorre. Agora, ela vai falar por que isso é um problema. Vejam que são coisas diferentes, a gente vai perceber isso no texto agora. Esse processo, o encadeamento 2, fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Então, vejam, é diferente. Ela explicou por que isso ocorre, porque a galera propaga a informação errada. E por que isso é um problema? Porque isso passa, né, fortalece a ideia do estigma, do preconceito. Dá a ideia de entender que essas pessoas não podem conviver em sociedade. Então, são perguntas que parecem que se assemelham muito, mas são bem diferentes. Essa presença do encadeamento 2 é o que eu mais sinto falta em algumas redações. E ela propicia o fechamento. O fechamento aqui, ó, dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, o grande culpado, a ignorância, que a gente também chama aqui, ó, de campo de atuação. Se a ignorância, qual é o campo de atuação? Educacional. E também coloca o culpado, que é o
coletivo, mas também o coletivo sofre com isso, né? Então, vejam como é muito claro. Só que a gente tem dificuldade, obviamente, de conceber a ideia da redação. A gente vai conversar sobre como fazer isso. Mas isso aqui é a estrutura de uma redação nota 1000, tá bom? Então, a gente vai seguir agora para vocês verem de novo, tá? De maneira um pouco mais rápida. Tópico frasal, encadeamento 1, encadeamento 2, encadeamento 3, já precisou, fechamento. Mais uma vez, já a estrutura dela, né? A gente percebe. Tópico frasal. Ademais da carência de representatividade nos veículos midiáticos. Mesma coisa que estava na tese, ó. Carência de representatividade. Fomenta o preconceito contra pessoas de distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série da televisão HBO Euforia mostra dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pelo protagonista Rui, que possui a doença. Então, vê, ela não consegue apresentar o problema na área de conhecimento. Ela só coloca a área de conhecimento. Não tem nenhum problema nisso. Agora ela vai pegar uma segunda frase, um segundo período, para conseguir explicar a pergunta. Por que isso ocorre? Né? Então, encadeamento 1, encadeamento 3. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre doença de maneira responsável. Celiane, vai ficar gravado assim. Vai ficar gravado. Tá gravado já? Não estou gravando. Seguindo. Então, vejam a resposta da pergunta por que isso ocorre. É um exemplo de... A série é um exemplo de representação desse grupo, né? Porque ela fala de uma maneira responsável. Vejam que agora a gente tem um problema aqui no argumento dela. Ela não conseguiu responder a pergunta por que isso ocorre, tá? Pelo contrário, ela seguiu por um caminho diferente ali, que depois a gente vai comentar sobre isso. Vocês vão ver que o fechamento dela não é tão bom quanto o anterior. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento da sua história. Então, aqui existe a pergunta por que isso ocorre. E isso vai fazer com que a pergunta por que isso é um problema, a pergunta que conduz ao fechamento não exista, tá? Mas Bianca tirou 1000, porque ela conseguiu fazer o que se propõe no desenvolvimento 1. No 2, não. Aí cabe ao corretor avaliar. Normalmente, se o aluno consegue responder a estrutura perfeita, não erra gramaticalmente, coloca conectivo, a gente deixa passar, tá? A gente entende que foi só um erro, não um erro total, não é um erro global. Por isso que você tem que fazer 2 desenvolvimentos. Que você arrasa no argumento, consegue garantir um, e mesmo assim tira a nota máxima, tá bom? Vamos seguir. Agora o fechamento da estudante. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois elas não se sentem representadas. Aqui eu não sei quem é o culpado. Beleza, então o culpado é a mídia, né? Ou é a população que não pede para essa representação? Quem é o grande culpado? O problema eu já percebi. O problema são os estereótipos. Beleza. Mas o agravamento dos estereótipos, mas o culpado não é claro. Se o culpado não é claro, não existe solução. Para mim, como avaliadora, essa redação já não ia tirar 1000, porque eu sei que ela não vai conseguir resolver esse problema na conclusão. Se ela conseguir trazer uma conclusão que solucione essa grande questão que ela trouxe para a gente, ela tira 1000, e foi o que aconteceu. Eu trouxe essa redação para vocês, quando eu fiz a análise assim, rápida dela, que é porque ela traz o melhor dos dois mundos, sabe? Ela traz um desenvolvimento que faz tudo certinho, que tira a nota perfeita, que traz uma solução exatamente do que foi proposto, e ao mesmo tempo traz aquilo que Bianca não consegui fechar, não consegui, e provavelmente essa estudante não conseguiu fechar porque ela escolheu uma tese que ela não dominava. O erro está na escolha da tese. A gente vai conversar ainda nessa aula, eu acredito, tá? Que é esse próximo slide. Como é que o planejamento do seu texto, aquele momento que precede a produção do texto, pode te ajudar a que isso não ocorra mais. Não escolher problemas muito grandes que você não vai conseguir solucionar. Essa é a grande chave da aula de toda a monitoria. Provavelmente vai ficar para a semana que vem, já introduzindo essa parte de temas gerais. São as áreas de conhecimento para todas as redações, que eu já imaginei que fosse ficar e até com a parte 3. Vai ser interessante, né? A gente está... Acho que essa revisão zona vai ter muito para vocês. E quando a gente voltar para a parte de temas, vocês ainda assim vão ter uma base legal para essa revisão, tá bom? Então, gente, finalizando a ideia. Percebam a diferença nítida, mas você não precisa arrasar nos 2 desenvolvimentos. Essa redação conta para a gente, só precisa arrasar em um desenvolvimento. Só um desenvolvimento precisa fazer toda a responsabilidade. Claro que a gente quer garantir a nossa nota 1000,
não quer pegar um corretor carrasco que possa invalidar essa nota para a gente, mas caso isso ocorra, vocês já estão sabendo como proceder. Vamos agora para a conclusão. A estrutura da conclusão, ela vai ter retomada de tese, solução e conclusão. Falando um pouquinho sobre as competências envolvidas, no desenvolvimento a gente tem T2, a gente tem C3 e a gente tem também, indiretamente, a C5, tá? Porque se eu tenho um fechamento, eu vou querer... o final do desenvolvimento deixa propícia à solução da conclusão. Mas a conclusão em si, ela é avaliada também por C2 e C5, tá? C3 não, mas C2 e C5. Lembrar que o argumento, que é a C3 avalia argumento, é exclusivo do desenvolvimento, a gente só argumenta no desenvolvimento. Então, avaliando agora a conclusão, deixa eu escrever aqui para vocês, a conclusão ela vai ter 3 estruturas. Muita gente acha que é só a solução. Embora seja a parte que mais pontua, não é só isso. A gente tem a retomada de tese, que é opcional, tá? A gente vai conversar sobre isso. A gente tem a solução e tem a conclusão de redação. Vou explicar rapidinho. A solução, ela é avaliada pela C5, tá bom? Ela é avaliada pela C5. A retomada de tese e a conclusão de redação são pela C2. A C2 é aquela que já tem tanta responsabilidade que nem consegue arbitrar. Tem área de conhecimento para avaliar, tem estrutura para avaliar. Então, assim, normalmente os corretores deixam isso de lado. Contudo, no padrão nota 1000, né, aquele estudante que quer arrasar, que quer fechar essa competência no máximo, a gente percebe, sim, a presença de retomada de tese e conclusão de redação. Vou explicar para vocês como é que funciona. Lembrando que, como eu falei, a retomada de tese ela é opcional. Ela ocorre só quando o tema é muito complexo ou quando você acha que você se perdeu no que você falou. Aí ela ocorre, tá? Vamos ver. A retomada de tese, se ela se chama retomada de tese, ela é igual à tese, normalmente, tá? Ela vai ter aquela estrutura de apresentar os culpados. Como ela apresenta os culpados, se você já teve um bom argumento, um bom desenvolvimento, você não precisa fazê-lo. Essa redação aqui, ela não vai apresentar isso. Tanto é a prova da falta de necessidade da retomada de tese. Teve um ano que teve muita retomada de tese, que foi aquele ano da manipulação de dados. Como é um tema que conversa muito com fake news, conversa muito com outros temas, a gente via nas redações nota 1000 muita retomada de tese. O padrão, só para explicar a vocês, não, a gente não vai ver nessa redação, é ter a mesma coisa da tese. Tem um conectivo, tem verbo de necessidade, e agora, em vez de ideia do D1, vai ter culpado do D1 e culpado do D2, tá? Então, normalmente vai ficar assim. Portanto, para que haja soluções válidas para essa situação, é importante a atuação do Estado e da mídia para diminuir a problemática. Então, basicamente, uma retomada de tese seria isso, é uma repetição da tese, bem mais curta, na verdade, e que só é necessária quando o seu texto estiver confuso ou o tema for, de fato, confuso. Tá bom? Solução. Vamos falar sobre a solução agora, que é onde, de fato, pontua, é a parte mais importante da redação. A solução pode já ser o começo de uma redação se for um tema não confuso. Ela é avaliada pela C5 e a C5 avalia a existência de 5 elementos: ação, agente, efeito, meio, modo e detalhamento. Tá bom? Então, são esses 5 aí que a gente vai avaliar. Basicamente, como é a estrutura hoje das redações nota 1000? Agente, primeiramente, tá? O agente de cara. Depois, detalhamento de agente. O detalhamento, gente, é uma informação a mais. É um aposto. Informação desnecessária. Ele ocorre dentro da redação só para fechar os 200 pontos. São 5 elementos. Você ganha 40 pontos em cada. Então, o detalhamento ele foi incluído, na verdade, no Enem apenas em 2016, parece, 2017. Então, ele não existia, não fazia parte da nossa prática. A gente vai estar incluindo ele agora, né, desde 2018. Ele vem surgindo na redação. E existem 2 tipos de detalhamento. Detalhamento que é uma informação a mais, ou detalhamento que é uma justificativa. A redação nota 1000 hoje em dia vem apresentando os 2, tá? Mas não é necessário. Acho que um só já adianta. Você vai colocar uma informação a mais sobre qualquer um dos outros elementos. Então, se a sua ação é uma palestra, palestras, aí entre vírgulas, né, um aposto, que detalhem a necessidade do uso de camisinha, fecha, vírgula, continua. Você pode colocar uma informação a mais sobre o meio modo. Então, se o seu meio modo é benefício,
Dessa maneira, também vai ser avaliada essa ação por meio de um benefício, aí você coloca entre aspas, como o Bolsa Família, fecha entre vírgulas, fecha vírgulas. Como é um aposto, também pode ser apresentado em travessões, que é o padrão nota 1000 que eu venho pedindo para vocês fazerem na redação de vocês. Ó aqui, ó, que lindo. Aí deixa eu só deixar uma coisa clara. Como pode ser sobre qualquer um dos elementos, o que é que a gente vem trabalhando hoje? Para fazer um detalhamento de agente. Qual é o motivo? Ela se destaca, ela fica muito nítida dentro da redação. Quando você faz um detalhamento de ação, parece que na verdade é uma ação longa. Mas quando você faz um detalhamento de agente, ele se destaca dentro da redação. Ó, agente, detalhamento. A gente está esperando sempre que apareça o agente e a ação. Então, agora aparece agente e uma notícia ali, um detalhamento, uma informação a mais no meio, que destaca-se para o corretor. E ele já vai pontuar você. Então, padrão nota 1000. Agente, detalhamento de agente. Depois, ação, tá? Por meio de, ó, como os alunos colocam, destacado qual é o elemento, por meio de, a fim de, para o efeito, ó, a fim de formar cidadãos informados. Outra coisa presente no padrão de redação nota 1000. Se vocês perceberem, essa solução aqui, né, que fala sobre passar informação, ela se aplica tanto ao D1 quanto ao D2. Como o D2 não tem um fechamento muito claro, a gente pode dizer que essa solução aqui resolve o D1. Afinal, ele quer parar com esse agravamento de estereótipo e informação faz isso. Porém, o aluno nota 1000, o aluno padrão, ele sabe que se existem duas teses, dois desenvolvimentos, a gente vai fazer duas soluções. E aí ele faz duas soluções da mesma maneira e com todos os 5 elementos. Lembrando que o aluno ganha pontuação só por ter um elemento. Então, tipo assim, numa solução eu coloquei 5 elementos, na outra eu coloquei 2. Você ganha nota máxima, porque você colocou os 5. Mas a redação nota 1000 hoje em dia vem apresentando os 5 elementos nas duas soluções. É isso aqui que eu queria ver na redação de vocês. Sabe? A Kaliane falou que fica perdida. Chu, se eu puder te ajudar, manda dúvida aí no chat, que pode ser de dúvida de outra pessoa. Pode perguntar, fique à vontade. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Padrão, vocês têm que ter o padrão de redação nota 1000, gente. O que está acontecendo? Todo ano tem mudança na correção do Enem. Todo ano tem mudança. Quem dá as notas 1000, só para explicar isso aí para vocês direitinho, quem dá as notas 1000 são os professores da banca. São os professores que ensinam para nós, corretores, lá depois que vocês fazem a prova, como é que eles vão querer a correção desse ano. Explicam para a gente altera o nosso sistema de correção. Todo ano esse sistema de correção vem alterando, tá? Para que vocês não fiquem excepcionais, para que vocês todo ano, se vocês agora fizessem uma redação e fossem avaliados por um corretor de 2012, com certeza todo mundo tirava 1000 aqui. Em 2012, para tirar 1000, meu Deus do céu, era a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, o que é que vocês precisam fazer? Imitar o padrão da redação nota 1000. Copiar esse padrão, ver. Porque se é a banca que dá o 1000, quando um professor normal dá 1000 e outro professor normal dá 1000, esse aluno não ganha 1000. Esse aluno vai para a banca, para uma banca com 3 professores, 2 mestrandos e um doutorando. Então, essas três dádivas da língua portuguesa vão avaliar e vão dar 1000 para esse cara. Então, elas estão falando assim, olha, é isso aqui que a gente quer, tá? Então, assim, padrão de redação nota 1000 que vocês têm que entender na conclusão. Você ganha ponto por cada elemento. Se uma solução, a primeira, você colocou os 5 elementos, ação, agente, botou os 5, você já tirou 200. Se você tem uma segunda solução com um elemento só, você ainda continua com os 200. Mas o padrão nota 1000 que a gente vem vendo, e talvez seja uma mudança para o ano que vem, é ter duas soluções, e não só duas soluções, mas as duas soluções com os 5 elementos. Para que isso aconteça, o aluno precisa ser sintético na sua solução, tá? Vamos perceber de novo? Paralelamente, o Estado, que é o nosso agente, ó, entre travessões, principal promotor de harmonia social, uma informação a mais, besta, idiota, mas é uma informação a mais, é um detalhamento. Um detalhamento deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Ação, por meio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Meio modo, com o fito, aqui não é fato não, aqui é fito é efeito. Com o fito de amenizar o problema. Um efeito bosta, mas botou. Uma ação bosta, mas botou. Essa segunda solução detalhada fez o cara dar 1000 para ele, mesmo sem um fechamento no D2. Porque se ele colocou solução, em tese ele conseguiu pensar o problema ali na cabeça dele. Parênteses para detalhar, vou explicar. Vamos de novo para o detalhamento, vou explicar aqui no seu slide, tá?
Detalhamento ele é uma informação a mais, ele é a mesma coisa que um aposto. Existem dois tipos, por explicação e por justificativa. Justificativa é meio você justificar por quê. Então, existe a justificativa de agente. Se você escolher o Estado, visto que, de acordo com a Constituição, o Estado é quem deveria prover tal, tal, tal coisa. Se você faz explicação de agente, você vai fazer o Estado, principal responsável por garantir a harmonia da sociedade. Aí você colocou o detalhamento por explicação de. Independente do que você quiser fazer, tá? Eu prefiro que se faça sobre o agente. Você vai colocar sempre entre travessões, porque ele é um aposto. Aposto é aquela informação entre vírgulas a mais, tipo assim, Bianca, monitora do MDM, deu monitoria hoje. Isso aqui é uma informação a mais. Ele não é verbo, não é sujeito, não é verbo, não é complemento. O que ele é? Aposto, tá? Então, nesse caso, situações de aposto, a gente pode colocar travessões dentro da redação, dentro de qualquer texto, na verdade. E aí a gente gosta que vocês já coloquem isso entre travessões, ó. Vê como é o padrão de redação nota 1000. Por que entre travessões, Bianca? Porque você demonstra um domínio de pontuação. O aluno já colocou tanta vírgula, tanta vírgula, tanta vírgula, que ele pensou, não, agora para demonstrar o meu domínio em pontuação, eu vou colocar travessões. Ficou claro, Júlia? Não sei se essa é a sua pergunta. Era isso mesmo? Ah, pronto. Então, quase sempre detalhamento é massa em travessões. Vamos seguir agora para a gente finalizar essa parte do planejamento. Lembrando que para a aula da semana que vem, a gente vai ver, vou ensinar vocês temas de área de conhecimento para todas as redações. A gente vai ver filosofia, vai ver sociologia, vai ver história, vamos ver um pouquinho de literatura, algumas obras literárias para todas as redações. A gente vai ver alguns dados estatísticos para vocês nunca esquecerem, dados que dá para colocar em toda a redação, massa mesmo. E ao final vai algumas dicas gerais de estrutura, tá bom? Vamos lá. Planejamento textual. Bianca, tu falou isso tudo, beleza. Mas como é que eu vou colocar minha redação nessa estrutura que tu me ensinou? Vou ensinar agora. Primeira coisa que você vai fazer, primeira meta, colocar a tese antes do início da redação, tá? Quase sempre como é que funciona? A primeira tese, quase sempre, vai vir dos textos motivadores. Então, vamos chutar um tema aí, violência policial. Violência policial. Vai ter lá no texto motivador falando sobre a violência policial na questão racial, tá? Provavelmente vai ter. Ou então vai ter os dados disso, e você vai perceber a questão racial muito forte sobre essa questão. A segunda tese é o problema. É onde vocês empacam. Esse é o momento que vocês vão ter que entender que essa redação é sobre você, tá? Lembra que ele coloca lá do meu ponto de vista? Quando vocês falavam lá, o que é argumento? Ah, argumento é a defesa do ponto de vista. Que ponto de vista? O seu. Então, minha gente, se eu sou, no meu caso, tá? No meu caso, eu estou fazendo aqui agora uma liga de neurocirurgia. O que a gente mais vê é chegar uma pessoa toda algemada lá no centro neurocirúrgico, essa pessoa não pode andar, essa pessoa não pode falar com ninguém. E isso tudo por causa de normas de regimento. E eu converso muito com esses policiais lá no HR, a gente vê isso muito. E eu, sobre o meu ponto de vista, acho que no tema violência policial era massa falar sobre a hierarquia policial, né? E como os altos cargos são ocupados por pessoas que têm uma mente meio atrasada, né? A pessoa, a galera velha. Porque é isso que eu conheci no meu acompanhamento neurocirúrgico. A primeira tese, a tese do D1, sempre vai vir com um texto motivador, já está na sua cabeça. A segunda é sobre você. Sobre você. Bianca, eu quero ser policial. Eu acho que os policiais são massas, que eles não estão errados em nada. Mas você deve saber alguma questão. Você deve falar, beleza. Mas tem uns caras, Bianca, os delegados mesmo, é tudo 70 anos, não vão atrás, não vão descobrir o que acontece, não acompanham seus cadetes, digamos assim. Então, você vai falar sobre o comando da polícia e como isso afeta a violência policial. Ah, Bianca, ó, sou moradora de comunidade, você vai falar sobre essa violência voltada para as comunidades e a contrapartida em relação ao que você não vê nas grandes elites. Então, diferença econômica, vai fazer um contraponto massa entre questão social e questão econômica. Essa segunda tese você vai voltar para si e falar.
quer que eu sou. Bianca, eu não sou nada, eu sou uma menina rica que moro no Le Parque e passo o dia todo assistindo série, estou fazendo MDM porque eu estou aqui fazendo MDM. Tudo bem. Vamos imaginar sobre a sua questão. Alguma vez você foi abordada pela polícia? Não, mas se você fosse agora, existem mulheres para lhe abordar, você é uma menina. Ah, então a gente pode avaliar a questão de gênero. Essa segunda tese tem que vir de você, é o seu ponto de vista. A argumentação é uma apelativa. Se você quer apelar, você tem que apelar para o quanto você se conhece, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a redação, antes de escrever, antes de qualquer coisa, ler os textos motivadores, definição da tese. Quando essa tese for definida, você vai colocar quem é o grande culpado antes de fazer essa redação. Antes de tudo. Então, vamos lá. Questão social. Culpado. Na mesma hora. Quem é o problema, quem é o culpado? Então, na questão racial, a gente sabe que, obviamente, a culpa está relacionada aos grandes cargos, né? Serem pessoas que estão influenciadas no racismo estrutural, tá? Então, essa aqui seria o meu culpado. Pronto. Racismo estrutural, mas beleza. Qual vai ser o meu campo de atuação? No meu caso, acho que o meu campo de atuação seria educação, tá? Ou a gente podia. Vamos começar com a educação. Segundo, questão de gênero, tá? Acho que essa questão aqui está associada à falta de controle, não, de incentivo a mulheres na polícia. Beleza, então, como é que vai ser o seu campo de intervenção? Ah, acho que eu vou fazer uma lei, Bianca, de cotas para as mulheres entrando na polícia. Massa. Acabou. Sua redação está pronta. Sabe por quê? Porque é bem fácil. Ó. Se eu desenhar aqui um gato para você e eu escrevo a palavra gato, você sabe como chegar. É a mesma coisa na argumentação. Se você já sabe que você vai discutir a questão de gênero e a resposta para por que isso é um problema vai ser a falta de incentivo às mulheres, você consegue gerar o encadeamento 1, você consegue gerar o encadeamento 2, já tem o tópico frasal e o fechamento. Você só vai ligar as duas questões, colocar aquelas duas frases lá do meio, encadeamento 1 e o 2, do jeito que você quer. A tese é isso aqui, questão social e questão de gênero. Ah, e a solução, Bianca? Agora você vai fazer a solução. Aqui já está a atuação, não tá? Pronto, aí agora, antes de fazer a redação, você vai colocar a gente, vai ser a escola, tá? A ação vai ser isso, o meio modo vai ser isso, o efeito vai ser isso. Bianca, eu fiz uma solução, não consegui fazer a solução, então mude de tese. Se você não conseguiu fazer uma solução, nem tente, nem insista, foi o que esse aluno aqui errou. Isso aqui que ele falou era de difícil solução. E como ela não conseguiu fazer, porque ela não conseguiu pensar no problema, a gente vai simplesmente desistir dessa tese. Tá? É isso que vocês têm que fazer. Então, como se faz um planejamento textual para ter essa redação nota 1000? O que os alunos de redação nota 1000 fazem? Primeira coisa, definir a tese antes de iniciar a redação. Segunda coisa, definir a solução completa antes da solução. Queria fazer um adendo sobre esse comentário. Gente, lembrar também que a C5 é a competência que desempata você dentro da redação, tá? Se por acaso você ficar com a mesma nota que o cara, o desempate é na redação. E o desempate da redação é a competência 5. Não só isso, a competência 5 sozinha, a bicha sozinha vale 200 pontos. São 5 linhas da conclusão, pô. E ela sozinha vale 200 pontos. Enquanto todo o teu conhecimento de acentuação, de pontuação, que provavelmente tu vai errar na redação, e tu se mata de estudar, também vale 200 pontos. Então, a solução, você tem que gastar sua melhor saúde mental, o começo da redação, o começo da tua prova, com a solução. E é assim que vocês vão fazer. Outro detalhe importante, vocês vão perceber que isso serve para vocês definirem claramente o caminho entre a tese e a solução. Isso fica claro para vocês. Acho que quando a gente escreve assim fica muito claro. E aí, para os alunos que são padrãozão, nota 1000, lembrar que é para você deixar a introdução por último. Por quê? A gente viu lá que a introdução ela só vale uma pontuação idiota da C3, enquanto que a gente viu que o desenvolvimento vale C2, C3 e C5, e a gente viu que a conclusão vale C3, C2 e C5. E, gente, essa avaliação da C3 aqui é uma bosta, tá? Porque é quase nada que se avalia. Se você já fez uma redação estruturada, a gente entende que a tese meio que já estava lá. Então, sintetizando o que eu estou falando, a introdução não vale pontuação nenhuma.
Aí vai você, no dia do Enem, ansioso pra caramba, gasta toda a sua saúde mental pensando numa introdução maravilhosa. E aí, quando você vai pro final da redação, você fez uma conclusão de 10 linhas e não consegue encaixar, perdeu a redação inteira. Então, a gente no MDM, eu expliquei isso para vocês na aula passada. A gente no MDM ensina para vocês vários modelos de introdução. Tem a Flash, né, aquela rapidinha com 3 termos. Tem a cultural, tem a com dado estatístico. A gente ensina para vocês vários modelos, para vocês escolherem entre esses modelos de acordo com a sua redação. Antes de passar a redação a limpo, quando você fez lá, já fez D1, D2 e conclusão na folha de rascunho. Você conta. Bianca, minha redação está com 27 linhas, mas está uma redação perfeita, incrível, maravilhosa. Faça uma introdução em Flash com tese. Eu garanto a você que você consegue fazer uma introdução em até 2 linhas. Bianca, fui muito mal na redação. D1, D2 e conclusão juntos tem 20 linhas e eu não gostei. Tudo bem. Faça uma introdução por cultural, faça uma introdução por narrativa, aquela contando uma historinha que fica super bonita. Faça isso, tá? Mas, Bianca, eu vou gastar 8 linhas. Vai, mas ainda vai ter 2 ainda de sobra, se quiser. Faz até uma título de redação que hoje em dia os alunos fazem pouco. Faz. Agora, a introdução deve ser feita por último para o aluno que tem experiência. Ele já sabe, não vai gastar a saúde mental dele com introdução, já fez 1000 vezes. Tem 2, 3 modelos, um modelo para quando tiver muito espaço, um modelo para quando tiver pouco espaço, para esse aluno conseguir manejar isso de acordo com o dia da prova. Tá bom? Se tem alguma dúvida, se tiveram alguma dúvida, fale, tá? Então, vamos entender quais são os erros cruciais para você evitar. Lembrando que esses outros tópicos vão ficar para a semana que vem, beleza? Primeira coisa, nunca um desenvolvimento sem área de conhecimento, tá? Você perde ponto na C2 se você coloca um desenvolvimento sem área de conhecimento. E a C2 influencia indiretamente a C3 e a C5. Então, quando você não botar área de conhecimento, você afeta todas elas, tá? Tem que ter área de conhecimento. Ou também não pode colocar a mesma área de conhecimento. A gente conversou isso semana passada, tá? Não pode colocar a mesma área, coloca uma série, depois coloca um dado, vai dançando para não colocar a mesma área. Série e filme, lembrando que é a mesma área, cultural, tá? Então, uma área cultural, uma área mais humanística, uma área mais de notícia, atualidades e tal. Outra coisa que nunca pode acontecer, final do desenvolvimento, fechamento, deixar de apontar o culpado ou deixar de apontar o campo de atuação. Lembrando que isso é a mesma coisa que falar o agente da conclusão e a ação da conclusão, tá? Isso nunca pode acontecer porque despontua você na C3 e na C5. Outra coisa que nunca pode acontecer é falta de elementos na solução. Vocês viram aí que cada elemento vale 40 pontos, é um custo muito alto. Nunca pode também colocar apenas uma solução, tá? Porque a gente vem vendo esse padrão nota 1000 forte. Não pode esquecer de inserir conectivo em início de período e início de parágrafo. Não esqueçam disso. Conectivo sempre no início de período e parágrafo. Isso é o padrão nota 1000. Não esqueçam de erros de estruturação e translineação, aquela passagem ali de uma linha para outra. Lembram quando você está escrevendo a redação? Então, deixa ela bem certinha, você perde muito ponto. Evite ser informal, falar na primeira pessoa, na segunda pessoa. Nunca precisamos, precisa-se e assim por diante, sempre na terceira pessoa. Outro erro crucial, erro capital aí de vocês é colocar muito que e muito gerúndio, visto que o corretor safado, ligadinho, cansado, vai contar os quês da sua redação e vai entender que você está repetindo palavras e que você não tem domínio de conectivo, então vai te despontuar. É um perigo também deixar a introdução maior que os desenvolvimentos. Lembrar que os desenvolvimentos são a origem do texto dissertativo argumentativo. A introdução é só para introduzir. Ela tem que ficar menor em tamanho de linha do que o D1 ou o D2. Para finalizar, nunca esquecer de inserir as palavras-chave do tema em cada um dos desenvolvimentos, como a gente viu na redação passada. Gente, hoje nosso tema era esse. Tá? A gente hoje tinha essa responsabilidade de discutir essas questões de revisão também, de estrutura, né? Eu espero ter ajudado vocês. Vocês têm alguma dúvida ainda? Ficou tudo claro, tudo legal? Hein? Deixa eu voltar aqui pra... Tudo certinho. Bem, então vou finalizar a aula de hoje, tá? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, quem quiser reassistir ou mandar para um amiguinho. Tô deixando as aulas agora lá no grupo, lá no YouTube. Lá no YouTube estou deixando abertas para todo mundo. Se vocês quiserem enviar link, viu? Fiquem à vontade. Agradeço a presença de todos. É sempre um prazer ter vocês aqui. Viu? Muito obrigada. E bom almoço, bons estudos, uma boa volta às aulas. Vamos focar que tá chegando danado o Enem, viu?
Agradeço. Obrigada. Semana que vem a gente continua, viu? O tema continua massa. Beijão. Tchau, tchau.